Educa ANEFAC. Olá, bem-vindos a mais um podcast Educa ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e nossa conversa de hoje é sobre soft skills. E para falar com vocês sobre esse tema, nós estamos recebendo Luciana Vanzo, que é psicóloga na Humana Mundi. Atualmente, a Luciana se dedica ao atendimento clínico a adolescentes, adultos e grupos, e presta consultoria a empresas e associações. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Luciana, o que são soft skills e por que isso tem sido tão falado e é tão importante no cenário atual? As soft skills hoje, eu acho que muito mais difundida, são competências de natureza socioemocionais, onde qualquer competência socioemocional também nos gera uma competência estritamente comportamental. Então, quando a gente fala de soft skills, é importante a gente entender também o que são as hard skills, que são essas competências mais técnicas. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente faz um currículo, nós colocamos ali as nossas capacidades técnicas, que são as nossas hard skills. E quando a gente vai fazer uma entrevista, nós estaremos analisando as nossas soft skills. Então, hoje as empresas, elas precisam muito mais desse tipo de habilidade, que são socioemocionais, e que são habilidades que, se a gente for parar para pensar, são habilidades já construídas desde a nossa infância. Então, a gente usa soft skills dentro da nossa casa, com os nossos amigos, no grupo do trabalho, e elas são extremamente importantes. Elas têm características autônomas. A tendência do mercado é que agora, inclusive em pandemia, sejam olhadas de uma forma muito mais respeitosa, porque a gente está trabalhando aí com empatia, com desenvolvimento humano, trabalhando com essa ressignificação, inclusive, das emoções, porque aí nós precisamos entender quais são as nossas habilidades, as nossas competências, entender qual é o cargo. Então, muitas vezes, esse requisitante de vaga, ou esse departamento de recursos humanos também, ele pensa, tá bom, agora, o que nós precisamos aqui olhar? Como que nós precisamos olhar para esse profissional? Muitas vezes, esse capital humano, ele é aproveitado em outros departamentos, inclusive, pelas suas hard skills, essas suas especialidades técnicas, mas esse mesmo profissional, se ele não criar habilidades de soft skills, habilidades socioemocionais, talvez ele não consiga ser reaproveitado numa célula, num departamento de uma empresa. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar muito mais a emoção, muito mais a comunicação, muito mais gestão de tempo, essa questão de adaptabilidade, que é extremamente importante, e é claro que tudo isso começa com o autoconhecimento. Legal. Você falou de autoconhecimento, falou aí de algumas competências, de novos modelos, enfim. Uhum. Isso implica também numa postura em relação à liderança, acredito Sim. eu, de uma liderança mais aberta. É por aí? Sim, é por aí. O que acontece quando a gente fala de pirâmide, a gente vai falando de pirâmide e a gente está tão preocupado, às vezes, com a base dessa pirâmide, quando a gente fala da saúde financeira, quando a gente fala da saúde de logística, porque se a gente, dependendo da empresa, se ela não tiver uma boa entrega, e aí a logística, eu sempre deixo claro que não é só entregar a caixinha, contratar uma empresa de logística, mas também essa logística entre os clientes internos. Se a gente não cria habilidades com esses gestores, com esses grandes líderes, com os donos dessas empresas, eles também não vão conseguir acolher e olhar para essa adaptação e essa necessidade dos seus gestores, dos seus líderes mais diretos. E aí, é claro, essa liderança ela vai ficando cada vez mais não tão alinhada, e esses pares, eles também vão perdendo aquilo que a gente fala que é muito importante, que eu preciso acreditar no meu líder, eu preciso me inspirar no meu líder. E aí, esse par, ele perde essa inspiração, e muitas vezes esse líder, ele se frustra, e aí é onde muitas vezes ele também pede demissão. Então a empresa não consegue reter, por isso que é tão importante que venha agora de cima para baixo.
né? Enquanto esses gestores de alto escalão não entenderem quais são as habilidades específicas de soft skills que eles precisam para falar com seu cliente, para falar com o seu cliente interno, para poder ter feedbacks que sejam mais salutares, né, que sejam mais concisos, eles se perdem. É por isso a necessidade de gestão de mudança. Então, aí a empresa vem, nos contrata para traçar um perfil, estabelecer um assessment para gestão de mudança. Por quê? Porque eles não conseguem estabelecer estratégias de soft skills que estejam focadas e direcionadas para aquela dor. Então, a gente, claro, tem várias ferramentas de assessment no mercado, né? A DISC é uma tão bem conhecida que olha aí essa questão comportamental, essas competências, mas nós temos um assessment mais direcionado quando a gente inclui corpo, mente e alma. E essa alma de uma forma laica, não falando sobre religiosidade, mas falando sobre a espiritualidade. Por quê? Porque dentre as soft skills, quando a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento também nos traz a capacidade e o apoderamento da sua escuta, do seu silêncio. Então, quando a gente fica no momento de muito nervoso e sentindo que está se esvaindo aos dedos as nossas capacidades e a gente não consegue comunicar, então a gente para, a gente centra, a gente medita, né? Tem aí a ferramenta de mindfulness que a gente utiliza de tantas formas, mas a gente precisa ouvir o nosso silêncio. E aí também tem a comunicação não violenta, que nos traz, enquanto assessment, várias ferramentas para trabalhar adaptação, colaboração, persuasão e a criatividade. Legal. Luciana, isso tem a ver com um conceito de resiliência? Isso se aproxima de um conceito de estar mais resiliente ao ambiente, às suas próprias emoções, a você mesmo? Sim, a resiliência, eu acho que é uma das habilidades primordiais, é a mais importante, inclusive. Então, a gente fala muito em empatia, né? Então, é assim, como que é olhar para a dor do outro, ser empático com a dor do outro, quando eu estou dentro de uma empresa e eu tenho um deadline para cumprir e eu não estou conseguindo sozinho, e mesmo porque eu preciso, né, de outras competências, de outros departamentos que me entreguem aquela solução que anteriormente já foi acordada numa reunião, e aí tá bom, eu sou empático, que você não teve tempo, mas eu também preciso ser resiliente para compreender como que eu comunico isso e como eu posso te ajudar a trazer esse resultado o mais rápido possível, porque eu tenho aí que fazer uma entrega muito maior, por exemplo, quando a gente tem que fazer uma entrega para empresas que são multinacionais, né, que o nosso calendário é totalmente diferente, o nosso calendário fiscal, e aí às vezes as pessoas se perdem nisso. Então, como a gente olhar para essa resiliência? E o que é importantíssimo falar é que as soft skills, diferente das hard skills, você não aprende elas em curso, né? Hoje já tem um bando de curso aí, um bando de workshop falando sobre isso, mas a gente, é claro, a gente olha para esses cursos e workshops entendendo que é uma faísca para a gente parar e criar uma autonomia de curiosidade para entender do que se trata. Mas as nossas soft skills, elas estão no nosso sangue, né? Essas habilidades são comportamentais e são, sim, aprendidas. Mas quando a gente faz isso com uma equipe concisa, uma equipe resiliente, um acolhe o outro, e aí o resultado final é muito maior, porque é um resultado final criativo, com habilidades focadas, com seriedade de gestão, com retorno financeiro, porque você entrega um bom trabalho, e aí a qualidade do serviço ela está para ser vista a partir de um projeto muito bem elaborado, de um escopo muito bem definido, com soft skills, inclusive, também muito bem definidas. Quando a gente pega e olha a adaptabilidade desta pessoa e fala, olha, então tá bom, o Emerson ele tem uma habilidade X, né? A Luciana tem uma habilidade Y, então vamos utilizar isso no nosso projeto, mas o Emerson tem uma habilidade Y também, que ele pode ir para o projeto seguinte, então a gente fala que esse cross-selling, né, dentro de projetos que a gente vai vendendo e emprestando habilidades de soft skills, então essas competências, elas precisam ser vistas, e quem as vê?
os grandes líderes e muitas vezes os recursos humanos e departamentos de marketing, né? Nós temos empresa que departamentos de marketing que tem células diferenciadas, elas já fazem a requisição a recursos humanos de soft skills direcionadas, né? Por quê? Porque precisa de uma habilidade de resiliência e criatividade. Tá. Você falou aí de criatividade, de empatia, né, resiliência, enfim. Uma dúvida que eu tenho, e acho que todo mundo que está ouvindo aqui pode também ter alguma coisa parecida. A gente fala muito sobre liderança e a gente consegue olhar, por exemplo, quais são as soft skills específicas para a liderança, quais são as soft skills específicas para quem não é liderança, ou isso tudo acaba sendo tudo a mesma coisa, só vai mudar as posições. O que você acha disso? Olha, eu acho que assim, tudo pode ser a mesma coisa, a partir do momento, né, que essa equipe esteja concisa, né, que essa equipe esteja um por todos e todos por um. Aí sim, por quê? Porque são habilidades comportamentais, então são habilidades aprendidas. E aí a gente entende que aquele que ainda não é líder, ele é um liderado, ele pode ter soft skills extremamente importantes como liderado e ser um excelente liderado. E esse líder é a mesma coisa. Mas a gente cutuca o liderado para falar, você tem certeza que você quer continuar sendo liderado? Olha as soft skills do seu líder, né? Você se orgulha disso? Ele é um exemplo para você? Então, por que você não trabalha essa habilidade para que um dia você esteja no lugar de liderança? Mas, quando a gente vai olhar os líderes, né, quando a gente vai analisar o comportamento dessa liderança, o que é fundamental e que eu acho que alguns liderados, é claro, eles estão em treinamento, até descobrindo se eles vão querer ser líderes ou não, e a gente tem que respeitar isso, que é comunicação eficaz. O líder precisa de uma comunicação eficaz. Ele precisa ser bem interpretado. Hoje em dia, em pandemia, né, quando as pessoas elas estão trabalhando no home office, quando elas escrevem, elas são mal interpretadas. Então, às vezes, a gente lê e a gente vai interpretar, eu falo que é preencher espaço vazio, a gente entra no julgamento, deixa de ser empático e deixa de ser resiliente. E aí esse líder acaba perdendo a qualidade dessa comunicação eficaz. Então, a gente tem que olhar para isso. Comunicação eficaz para o líder é extremamente importante e a escuta ativa do liderado é o contraponto dessa comunicação eficaz. Quando a gente pensa em pensamento crítico, é outra soft skills que é muito bacana. Quando o líder, ele ouve o seu liderado, percebe? Quando tem características de soft skills que elas podem ser para um ou para outro, né, em suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, quando elas pegam, elas abraçam tudo isso num grupo conciso, eles também vão olhar e aprender através da crítica. Então, antes lá a gente chamava de crítica construtiva, hoje a gente fala que é um pensamento crítico que está ligado, que é uma das características, uma das habilidades das soft skills, e que é muito importante o líder ouvir o seu liderado, porque às vezes a equipe tem muito a dizer, o líder ele não quer ouvir, e aí aquele projeto ele fica superficial, ele poderia ser muito mais criativo, né, para tomada de decisão. A gente pensa também no pensamento criativo, eu sempre falo, pensem sempre no feedback. Quando você estiver com pensamento criativo, trabalhe essa escrita criativa, né? Então, monte um brainstorm dentro da sua cabecinha e desenhe isso. Olha lá, habilidades criativas, pensamento criativo. E demonstre isso para o seu líder. Demonstre isso para o seu grupo, para você ter mais confiança, para demonstrar depois para o seu líder numa reunião. Mas estabeleça a organização de pensamento crítico e criativo, para que não tenha julgamento e você não se sinta frustrado. E você, de repente, fala, não quero mais essa empresa porque os meus valores não batem com os valores dessa empresa. Outra habilidade para a liderança também é a capacidade de adaptação. Eu vou me adaptar hoje a essa necessidade de soft skills, que é um comportamento necessário, porque nós estamos falando de saúde mental, a soft skills, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocuidado, saúde socioemocional. Então, a gente fala como que é trabalhar numa empresa que é um organismo vivo e a gente olhar para as nossas soft skills, integrando ela com uma saúde mental. Por quê? Se eu me frustro, eu caio numa ansiedade, eu vou para uma depressão,
eu venho com uma questão de tristeza, eu tenho inapetência, e aí o Departamento de Recursos Humanos fala assim, olha, muitas pessoas estão aí ou no burnout, ou já tem uma cronicidade que nós não sabíamos e agora se potencializou. Por quê? Porque o líder não teve essa escuta, não teve essas soft skills muito bem desenhadas para acolher resilientemente esse par. E vem a proatividade, que aí eu acho que é uma coisa que é muito básica, né? A gente já ouve falar tanto e é, sem dúvida, primordial. A questão do trabalho em equipe, quando a gente olha um por todos e todos por um realmente, vamos junto. Quando a gente percebe, vamos mudar as pecinhas do quebra-cabeça aqui, para poder dar conta de que qual é o melhor, né? Lugar que eu possa estar, aproveitando essas habilidades. E a questão da ética, porque às vezes o ser humano, que é ser humano, né, gente? Então a gente tem aí as nossas mazelas, nossos medos. Então o ser humano ele vem, a partir do seu processo de autossabotagem, ele vai virar um sabotador de todo esse grupo. E aí o que acontece com essa autossabotagem? As soft skills, elas se desalinham, né? Elas ficam, às vezes, mais receosas de aparecerem. Então, nem todos colocam à mesa as suas soft skills mais poderosas, sabe? De adaptabilidade, assim. Muito bem. Luciana, para caminhar aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, como é que as empresas elas podem se preparar para este cenário, que é uma realidade, essas competências já são exigidas na prática hoje, né? Você mesmo citou aí um processo de recrutamento, enfim. Como é que as empresas fazem para quem ainda não, né, parou para pensar sobre isso, ou quem ainda está com dificuldade em relação a isso, como é que elas fazem para se preparar para esse cenário? Então, é um cenário que, quando a gente fala da parte positiva, né, de tudo isso que está acontecendo no planeta, então eu sempre falo planeta, porque sou aqui junguiana, né, com o pezinho lá na transpessoal, então a gente tem que colocar o nosso planeta. Eu acho que a parte positiva da pandemia, né, desse sofrimento, dessa energia de morte, dessa energia de renascimento, ela vem dando a possibilidade para esses grandes líderes olharem para isso. Eles não estão olhando só o que está acontecendo energeticamente e racionalmente sobre tudo isso, mas eles estão olhando o capital humano. Empresas sem capital humano direcionado, sem capital humano sadio, ela não performa. Então, não adianta também trazer umas hard skills, treinamentos, desenvolvimentos, tentando olhar para a competência se eles não olham para esse lado emocional. Então, eu acho que tem que vir daí. Os departamentos de recursos humanos, eles têm muita dificuldade de deixar de ser um departamento pessoal para, sim, ser um departamento de recursos humanos, quando eles olham com resiliência esses recursos humanos a partir até da solicitação desses líderes, fazendo-os entender que, olha, nossa necessidade agora é essa. Por quê? Porque nós temos uma evasão enorme de pessoas sendo afastadas por conta de não olhar para esse autocuidado, por não dar conta desse autoconhecimento. Então, o que a gente faz? Eu acho que essas empresas precisam fazer um assessment diferenciado, porque agora as coisas mudaram, as pessoas estão sozinhas e a toque de caixa, tentando dar conta das suas hard skills e das suas soft skills dentro de uma comunidade chamada família, onde tem homeschooling e o home office junto, né? Mais de um ano aí que a gente fica em privação, então toda e qualquer privação dificulta as nossas habilidades de soft skills, né? Porque são socioemocional, repito. E aí as empresas precisam procurar empresas que possam ou fazer um trabalho personalizado. Nós aqui na Humanamundi trabalhamos muito com direcionamento, com personalização de consultoria. Então, quando o líder ele percebe isso, recursos humanos nos chama exatamente para poder montar um escopo, porque eles não sabem nem por onde começar. Quando a gente vai fazer o assessment, às vezes a gente tem que pegar e azeitar a dor, porque quando a gente olha, a dor é da pessoa, não é do colaborador, né? Porque não é do coletivo, é pessoal.
Então, resiliência, olha lá, resiliência, acolhimento dessa dor pessoal, olhar para essa dor coletiva, olhar para como que ele está dentro da empresa, olhar para a dor que ele percebe enquanto grupo e olhar para a dor que ele percebe pessoalmente. Ele faz um cross, né, de tudo isso, e aí ele fala, pera lá. Então, tudo que eu estou sentindo realmente é muito sério e eu preciso olhar para isso. E aí a gente direciona esses líderes para olhar essas pessoas de forma diferente. Tem várias técnicas que a gente utiliza, personalizado, mas também tem técnicas que, desde as palestras que a gente dá falando sobre qualquer situação, quando envolve saúde, corpo, mente e alma, até comunicação não violenta, quando a gente olha para essa dor e a gente tenta comunicar de forma diferente para sair dessa sociopatia corporativa e trazer essa resiliência, né? Criando habilidade de liderança, de competência, de gestão, e tudo isso de uma forma muito criativa, porque a pessoa ela precisa sentir no corpo. Se ela não sente no corpo a emoção e a sensação de que, caramba, estou vendo uma luz no fim do túnel, ela vai falar assim, então é mais uma coisa, é mais uma coisa. Então, eu acho que olhar para a cultura da empresa, né? As empresas, elas estão olhando, elas estão percebendo que elas precisam ter um novo posicionamento no mercado. Só que um posicionamento de soft skills, não de hard skills, porque ela já está posicionada no mercado. Agora, como que você se posiciona no mercado vendendo que você se preocupa com a saúde mental dos seus colaboradores? E que saúde mental não quer dizer transtorno e psiquiatria, quer dizer autocuidado e autoconhecimento. Então, eu acho que ainda as empresas precisam olhar muito para isso. Quando a gente pega segmentos, né? Vocês aí são do mercado financeiro e econômico, quando a gente pega esses segmentos que são pessoas mais racionais, que elas têm, às vezes, muita dificuldade de entrar em contato com as suas habilidades, com o seu autoconhecimento, e elas vão percebendo isso, assim, caramba, né? Elas olham e falam assim, não, realmente, eu sou racional, mas eu tenho tantas competências emocionais, e não só ela ganha, não só a empresa ganha, mas uma família toda ganha, porque aí vai percebendo essa pessoa muito mais amorosa, muito mais empática, muito mais resiliente. Por isso que eu falo que as soft skills, elas vêm desde criancinha, quando a gente aprende que a gente tem que amar o outro como ele é, aceitar o outro como ele é. E isso é autoconhecimento. Esse é o nosso convite. Eu acho que o convite para todos nós é amor, sem olhar para dentro, sem se amar, sem dar possibilidade de amar o outro, sem amar aquilo que você faz, sem entender que é seu merecimento tudo isso que você está participando no mundo e que você participa para você, fica muito difícil. E aí as dores elas vão aumentando. E esses líderes, essa grande gestão não dá conta disso. Por quê? Não dá conta mesmo. Eles precisam liderar, fazer uma gestão de um todo, não da parte. E é muita coisa. E por isso que eles delegam. Então, se nós temos líderes que são trabalhados, esses líderes pegam, apanham tudo isso e falam assim, olha aqui, é isso aqui que nós temos. Nós precisamos olhar para esse capital humano, mas com amor, com resiliência. É esse o chamado, né? E temos muitas oportunidades, muitas possibilidades de trabalhar isso dentro das empresas, dentro das famílias, né? A gente tem muito sucesso com isso. Então, eu acho que isso é muito bacana. Muito bem. Esta foi Luciana Vanzo, psicóloga na Humanamundi, falando aqui sobre soft skills. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As portas estão sempre abertas para você voltar. Obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês, adorei fazer e espero que todos vocês comecem a olhar, todos nós comecemos a olhar para essas nossas habilidades de soft skills que nos são tão necessárias hoje para uma qualidade de vida. Legal. Esse é um grande Gratidão. convite, né? Como é que a gente alinha economia Sim. com empatia, não é isso? Afinal de Sim. contas, a economia tem que servir para o bem comum, né? E o desenvolvimento de todos nós. Muito Exatamente. bem. Este foi mais um episódio do Educa Nefac. Não deixe de acompanhar o nosso podcast com conteúdo novo todas as terças e quintas aqui no podcast Anefac. Educa a Nefac.